Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Já ensinei aqui a fazer a troca do jogo de corda. E respondendo a um amigo, eu vou responder alguns erros, 4 erros que você pode cometer ao trocar o jogo de corda do seu instrumento. Como sempre, agradecimento por nos acompanharem, divulgarem nossos vídeos, e agradecimento aos que já estão inscritos. O YouTube me notificou que apenas metade, 50% dos caros amigos que nos acompanham são inscritos. Então ficamos muito agradecidos, caso desejem se inscrever, caso considerem se inscrever. Ok. E, segundo recado, antes de iniciarmos, podem nos enviar o instrumento de vocês para ajuste de onde vocês estiverem. Esse aqui mesmo é um caso, instrumento que foi enviado até o ateliê. É simples, é só entrar em contato através do WhatsApp que está na descrição, tá bom? A gente vai combinar, o instrumento vai chegar, eu vou fazer o ajuste, vou fazer um vídeo explicando o trabalho feito e vou te enviar novamente. Eu lembro que era muito difícil achar quem ajustasse o instrumento e hoje vocês têm esse canal de comunicação aqui diretamente comigo. O WhatsApp vai falar diretamente comigo. Ocorre as seguintes questões. O que nunca fazer na hora de trocar as cordas? Primeira é mais óbvia e todo mundo que nos acompanha já sabe, já falei isso várias vezes. Não trocar o jogo de cordas se o seu instrumento não foi ajustado. Primeiro, você ajusta, você sonoriza o seu instrumento, você regula e depois você troca o jogo de corda. Por que isso, Felipe? Porque imagina o seguinte, você vai trocar um jogo de corda e o instrumento não está ajustado. E aí você vai ter problemas para afinar, podendo estourar o jogo de corda, você vai ter problema, porque a cravelha não vai obedecer bem. Você passou, estourou o jogo de corda novo, a pestana está com ponta, está mal feita, desfiou, o cavalete não tem as canaletas bem definidas, desfiou, estourou, ou seja, você não vai conseguir o benefício daquele jogo de corda se o seu instrumento não está ajustado ou se ele não passou pelo processo de sonorização. Então, pelo bem do seu instrumento e do seu recurso que você investiu na corda, é bom que o seu instrumento tenha passado antes pelo processo de sonorização, antes pelo processo de ajuste. Os caros amigos que nos enviam instrumentos sempre falam assim, qual corda que vamos colocar, que não se preocupe com isso. Manda um instrumento, eu vou analisar, nós vamos fazer o ajuste, aí nós definimos o que vai fazer, o músico aprovou, é possível o músico aprovar antes, mas aí ajustando, vendo a característica do instrumento, o tipo de material que o músico quer, por exemplo, cavaletes. Tem diversas opções, desde os mais simples até os mais avançados, até peças mais secas, mais envelhecidas. Aí a gente indica um jogo de corda que vai combinar com tudo isso, mas sempre é colocado depois, após os ajustes, tá bom? Então, primeira coisa são os ajustes. Segunda questão. Esse é um erro uma coisa que eu sempre falo aqui e eu sempre vejo esse problema. Nunca solte as 4 cordas de uma só vez. Não, vou trocar as cordas, soltei as 4 cordas. O que vai acontecer? Essas cordas têm uma pressão aqui. Então você vai tirar a pressão do tampo, fazendo com que a alma possa cair, ou às vezes até mudar, ou seja, nunca solte as 4 cordas, ou seja, substitua, troque as cordas uma por vez. Por exemplo, no caso do violoncelo, pode ser do, lá, sol, ré. No caso do violino pode ser sol, mi, ré, lá. Sempre uma por vez. Tirei a dó antiga, ponho a dó nova e afino, toco um pouquinho. E às vezes as pessoas fazem isso até ao longo de dias, uma por dia, uma por semana, já vi, tá bom? Porque
A corda, quando é nova, nas primeiras horas, ela tem um metálicozinho. Então, para você não ter aquilo no instrumento todo, ter só naquela corda, o músico vai trocando aos poucos. Existem várias maneiras de se fazer isso. Então, segundo erro, nunca solte as 4 cordas, tá bom? Terceiro erro, isso aqui normalmente o pessoal não pensa, não planeja. Eu lembro até hoje, na orquestra que eu tocava, na orquestra sinfônica, eu tocava lá na orquestra, né? E aí teve um concurso lá, solistas, porque era para o concurso interno para os músicos terem a oportunidade de solar, né? Já falei aqui, o solo é quando o músico está à frente da orquestra solando. Sinfonia é quando a orquestra inteira, né, tem um papel onde a melodia ou a voz principal está na orquestra ou em algum naipe específico. Não que não possam haver solinhos na sinfonia. Sinfonia vem de sintonia, né? É da palavra grega. Concerto quer dizer acordo, diálogo, né? Tanto é que na maioria das igrejas o batismo utiliza-se o termo concerto. Então você está tendo um concerto entre o músico solista e a orquestra. E eu lembro que, contando a história para vocês, tinha nesse concurso um amigo nosso, até que eu faço os ajustes para ele, passou no concurso. E aí a gente estava assim, meia hora antes da apresentação, e eu ali aguardando, né, com o meu instrumento, com o meu violoncelo, e ele no violino num desespero, né? E o que foi? O que aconteceu aí? Ele, tá desafinando muito, deixa eu ver seu instrumento, o que aconteceu, porque, eu toquei o jogo de cordas ontem. Pelo amor de Deus. Ou seja, essa dica é, nunca troque o jogo de cordas na véspera de uma apresentação. Ou você vai começar a tocar no ensaio da igreja amanhã, toca o jogo de corda hoje. Por quê? Porque a corda vai lacear e vai desafinar muito. Você vai soltar totalmente a cravelha, tem um tempo de assentamento, o cavalete vai deslocar mais, uma vez que você vai afinar mais, sabe? Então, nunca se troca jogo de cordas em véspera de apresentação. Eu vou solar, eu vou começar na orquestra no sábado, troca na segunda, né? No mínimo, tenta ser uma semana antes, tá bom? Para você dar tempo do equipamento assentar, tá bom? E o mesmo, em proporções talvez um pouco menores, vale para a crina. Por quê? Demora um pouquinho para o breu penetrar na crina, normal. Quarta questão, para a gente caminhar para o fim deste conteúdo maravilhoso que vocês têm aqui de forma gratuita, onde eu disponibilizo mais de 2 décadas da minha experiência. Comecei a dar aula de música muito cedo, sabe? Muito cedo mesmo, em conservatórios, então a gente vive isso. Eu não cheguei assim de qualquer outra coisa, falei, vou fazer isso. Não, eu sempre vivi isso, eu sempre trabalhei com isso. Nunca na minha vida trabalhei com outra coisa a não ser a música e luteria, nunca. Então sempre vivi isso. Eu não fui um indivíduo que veio de uma outra, não decidi, não, eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso, eu não vim de outra área, eu sempre fiz isso. E aí, quarta dica que eu dou, não troca de corda se você ainda não sabe afinar. Tem vários vídeos que eu ensino a afinar aqui. Primeiro, aprenda a afinar e depois troca de corda. Você pode aprender a afinar até no jogo velho que está lá. Por quê? Senão você vai acabar estourando uma corda que você acabou de colocar, acabou de investir, tá bom? Então primeiro aprende a afinar e aí depois você troca. Eu entendo que pode, eu estou falando de trocar o jogo de corda, não estou falando de uma substituição que aconteceu, estourei, vou precisar substituir, e também não se martirize se você estourar corda. Estourou, acabou, é desagradável, principalmente para os violoncelistas e contrabaixistas, que o preço da corda é muito maior, né? Estourou, acontece, não é agradável, mas você não vai, né, se chicotear por isso. Mas o ideal é que você aprenda a afinar.
para você não ficar estourando as cordas novas, tá bom? Embora cada corda que você estoura é um aprendizado. Então, espero que tenham gostado dessas 4 dicas. São esses 4 erros que você pode cometer ao instalar ou ao tentar instalar um jogo de corda. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui, é só pedirem, falando dos vários problemas que eu já vi músicos instalarem cordas em lugar errado. Acontece. Uma vez chegou um violino aqui, corda sol, ré e 2 mis, ele não pôs uma lá. Acho que mandaram errado no jogo, ele não viu e estava com as 2 mis. Não afina, Felipe, por quê? Era justamente por isso. Bom, espero que tenham gostado desse conteúdo. Desde já, obrigado por nos acompanharem.